Livro de Números, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 45. Contexto das palavras. Os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Versículo 1. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Versículo 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivesse morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 3. Porque será que o Criador do céu e da terra nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Versículo 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito? Versículo 5. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, diante de todo o povo. Versículo 6. E Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefone, dois dos líderes que havia espiado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Versículo 7. E disseram ao povo, a terra que fomos espiar é muito boa mesmo. Versículo 8. O Criador do céu e da terra Ele nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra. É uma terra boa e rica. Versículo 9. Porém, não seja rebelde contra o Criador do céu e da terra. Não tem medo do povo daquela terra. Nós venceremos com facilidade, porque o Pai Eterno está com a gente e derrotou os deuses que os protegia, portanto não tem medo. Ele derrotou os deuses que tem protegido, não tem medo. Versículo 10. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Criador do céu e da terra aparecer sobre a tenda sagrada. Versículo 11. O Criador do céu e da terra disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Uma pergunta. Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Outra pergunta, versículo 12. Eu vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Versículo 13. Mas Moisés respondeu: Senhor, com teu poder tiraste do Egito essa gente. O versículo 13. Mas Moisés respondeu: Pai eterno, o Iau,
Com teu poder tiraste do Egito essa gente. Quando os jepisos souberem do que vai fazer com este povo. Versículo 14. Eles contarão isso aos moradores dessa terra. Estes já sabem que tu, ó Pai eterno, está com a gente e que o que eis visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabe também que vai adiante de nós, numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Versículo 15. Se matar o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama, vão dizer, versículo 16, que mataste o teu povo no deserto, porque não pudesse levá-lo para a terra que prometeste a dar a ele. Versículo 17. Agora, Pai eterno, eu te peço que mostre o teu poder, que faça o que prometeste, quando disseste. Versículo 18. Eu, Pai eterno, tenho paciência e muita compaixão, e eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Versículo 19. Agora eu te peço, ó Pai eterno, que perdoa o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tem feito desde o Egito até aqui. Versículo 20. O Pai eterno disse, o Criador do céu e da terra, já que você pediu, eu perdoe. Versículo 21. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa, que enche toda a terra, juro que, versículo 22, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles virão a minha glória, os milagres que fiz no Egito, no deserto. E, no entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Versículo 23. E eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados, nem daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Versículo 24. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Versículo 25. Agora os malequitas, os cananeus, estão morando nos vales. Portanto, amanhã volta e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. Versículo 26. O Criador do céu e da terra disse a Moisés e Arão. Versículo 27. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Versículo 28. Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pedirem. Sou eu, o Criador do céu e da terra, quem está falando. Versículo 29.
Vocês serão mortos, os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamarão contra mim. Por isso, nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Versículo 30. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrarão naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Versículo 31. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Versículo 32. Porém, vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto. Versículo 23. Onde os seus filhos vão caminhar 40 anos, vocês foram infiéis, por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. Versículo 34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber que o que é ficar contra mim, contra o Pai Eterno. Versículo 35. Isto que vou fazer com todo este povo mau, que se revoltou contra mim, todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu sou o Criador do céu e da terra. Versículo 36. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Versículo 37. Por isso o Pai Eterno fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Igual está essa epidemia do corona aí também. É por causa da desobediência que esse povo está morrendo. Versículo 38. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os outros 10 pereceram. Versículo 39. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Criador do céu e da terra tinha dito. Versículo 40. De manhã, bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. E ele dizia: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Criador do céu e da terra nos havia prometido. De fato, nós pecamos mesmo. Versículo 41. Porém, Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem do Pai Eterno, Criador do céu e da terra? Isso não vai dar certo. Versículo 42. Não entra na região montanhosa. O Pai Eterno não está com vocês. Os seus inimigos vão derrotá-los. Versículo 43. Os malequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Pai Eterno não está com vocês, pois vocês abandonaram a Ele. Versículo 44. Mesmo assim, os israelitas teimaram e querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança do Pai Eterno, Criador do céu e da terra,
nem Moisés saíram do acampamento. Versículo 45 para terminar. Então os malequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Orma. Este foi o livro de Números, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 45. Eu vou ler o significado desse capítulo 14. Comentário desse capítulo 14. Vou pôr óculos porque está muito miúdo. O comentário do capítulo 14 de Número, do versículo 1 até o versículo 45, o clima quente que vai falar a respeito da terra que Caleb mais Josué foi olhar a terra e falou que a terra tinha leite e mel. Então vamos falar o comentário a respeito do leite e mel. O clima quente profuso é uma profissão. O clima quente. O clima quente é uma profissão de flores, as fendas nas rochas calcárias do país. Em Salmo de número 81, verso 16, está escrito assim: e eu sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel saindo da rocha. Continuando o comentário. Tudo isso faz que a Palestina abunde em abelha e seja uma terra que emanar leite e mel. Em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Mel silvestre.
em Êxodo capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. O mel silvestre é hoje abundante, sem dúvida. Era também no tempo de Salomão, era no tempo de Sansão, quer dizer, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9. Capítulo 14, 8 de Juízes. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e partando do caminho, viu um corpo de um leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Versículo 9. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi o seu pai e sua mãe, e deu ele de comer. Porém, ele deu a saber que tomaram o mel do corpo de um leão. Vou ler mais uma vez, versículo 8. Depois de algum dia, voltou ele para tomar, e partando-se do caminho, havia um corpo de um leão morto. Eis que o corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Versículo 9. E tomou um nas suas mãos, e foi andando, comendo dele. E foi-se seu pai e a sua mãe, e deu dele de comer. Porém, não ele deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Continuando o contexto. O versículo 27 também. E João Batista, no capítulo 3 de Mateus, do Evangelho de São Mateus, está escrito assim, capítulo 3, versículo 4. Este João tinha o seu vestido de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhoto e mel silvestre. É João Batista. Continuando o comentário. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 27, nós já lemos, mas vou ler mais uma vez. 1 Samuel 14, 27. Porém, Jonathan não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel
e tornando a mão à boca, clamaram-se a seus olhos. Continuando o comentário, em tempo posterior também se deu o nome de mel, um espesso xarope feito de uva, o tomaram, e possível que seja esse mel artificial, que se refere passagem de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Diz assim: depois que esse dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas premissas de trigo, mosto, azeite e mel, de toda a novidade do campo, e também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Continuando o comentário, e outros mel não podia ser em nenhuma oferta de manjares. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 11. Em Levítico capítulo 2, versículo 11, diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecer ao Pai Eterno se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecerei oferta queimada ao Pai Eterno. Este foi o livro de Número, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 45, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos na paz, que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós e livre nós de todos os maus, em nome do seu Filho Yahshua, nosso Salvador. Uma boa noite para todos.